Está começando MG Podcast. Olá, estamos começando mais um MG Podcast, o podcast da mídia mineira. E hoje eu estou com um convidado aqui muito especial, ele é pastor, está com um canal agora no TikTok e outras redes sociais também, está evangelizando pela internet e também não é de Cataguases, é o primeiro que está vindo aqui que está morando em outra cidade. Então, estou aqui hoje com o pastor Rogério Linhares. Rogério, prazer imenso ter você aqui hoje. Satisfação muito grande, Marcos Gama, um amigo muito especial. Louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus também pela vida dos nossos ouvintes, os internautas. E que esse momento seja um momento aí edificante, que contribua para não somente a alegria daqueles que nos ouvem, mas também satisfação enorme aí para estar aí diante de você e te parabenizar, né, por essa iniciativa. Obrigado. Aproveitando aí que isso é muito importante. Então, pastor Rogério, se apresenta para o nosso público aí, fala um pouco do pastor Rogério, de onde veio, quem é o pastor Rogério? Bom, eu sou pastor, já desenvolvo o ministério pastoral há 23 anos, pela misericórdia de Deus. Aliás, fazer uma correção, eu estou pastor, né? Uma responsabilidade que eu considero muito grande da parte de Deus, mas também eu construí a minha vida de fé desde bem jovem, como você bem sabe. Conheci Jesus em 1981, quando eu fui convidado com a minha família a estar presente na Igreja Assembleia de Deus, Rua Guido Marliere, bairro Aide, Fajardo Dutra, número 331. Sim. Assembleia hoje do pastor Neuquiades. Isso. E um detalhe, primeira vez entrando numa igreja evangélica, porque nós vínhamos de uma família católica, eu me assentei, com poucos minutos que ali estava, vi uma mulher falando em línguas estranhas, falei com Deus que eu queria falar aquela língua e fui batizado com o Espírito Santo. Então, em suma, a minha vida começou bem jovem, conheci Jesus ainda criança, e o resto foi consequência. E você foi ordenado a pastor em que ano, mais ou menos? Olha, eu fui ordenado a pastor há 23 anos atrás, né? Me parece que foi 2002. Eu falei que você mora em Leopoldina, mas você é de Cataguases, né? Você nasceu em eu Cataguases, Não, eu sou natural, em Campos. eu sou natural de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, tá. mais conhecido como Fluminense, né? Isso. E morei aqui em Cataguases durante longos e longos anos, e agora estou ali em Leopoldina até quando Deus quiser. Muito bem. E hoje você está trabalhando com evangelização na internet? Sim, eu desenvolvi o Ministério de Cristo na minha vida, pastoreando diversas igrejas no Ministério de Madureira. Congregações na época do saudoso pastor Iracino Cirino da Silva. Certo. Posteriormente, eu fui para a CGADB, a convite do pastor José Ezequiel. E ali estive no Ministério de Taubaté, inclusive aqui em Cataguases também. Nós dirigimos aqui a igreja do Ministério de Taubaté. Foi um período muito bom, muito bacana. Deus nos abençoou de uma forma toda especial. E o melhor disso tudo é que eu tive a oportunidade de conviver um pouco com o pastor José Ezequiel da Silva, o presidente do Campo de Taubaté, que digamos assim, fez o fechamento da minha construção pastoral, que eu devo a 3 homens. Pastor Iracino Cirino da Silva, pastor Antônio da Silva Neto e pastor José Ezequiel da Silva. E hoje eu estou na CADB com o pastor Samuel Câmara. Sou pastor da Convenção das Assembleias de Deus no Brasil. O pastor José Ezequiel era um dos mais antigos do Brasil, né? Se eu não me engano. Sim, o pastor faleceu há um tempo já, Sim. mas... Ele viveu 102 anos. 102 anos? Você conheceu ele pessoalmente? Conheci pessoalmente. Assim, quem não conheceu, digamos que perdeu, porque o pastor José Ezequiel costuma dizer que ele foi assim um verdadeiro patrimônio das Assembleias de Deus. Ele conviveu com Daniel Berg, Gunnar Wingre, enfim, ele fez essa ligação. E eu ter trabalhado com ele... Ele conheceu o início de tudo, né? O princípio de tudo. Era assim, realmente ele era um ponto fora da curva, realmente um grande homem de Deus. Então, mas hoje então você está morando em Leopoldina, sua família está junto com você lá.
Você tem quantos filhos mesmo, Rogério? Eu tenho 5 filhos, todos homens. Nossa, isso aí Alguém levou brinca? a sério aquela ordem de crescer e multiplicar e né, encher a terra. Pois é, alguém disse que se eu fosse boi eu estava no corte, né? Porque eu sou só um menino. Pois é. Mas isso tudo menino, 5? Tudo menino. Já sou avô, inclusive, de um menino. Um neto que hoje, por sinal, é aniversário dele. Daqui a pouco nós vamos comemorar o Daniel. Hein? Como é que é o nome dele? Daniel. Daniel. É o filho do Mateus. Muito bem. Então, assim... E tem uma esposa maravilhosa, tá? A Daniele. Não, por trás de todo homem de Deus tem que ter uma Sim, mulher de ela, Deus também. e ela, eu vou te falar, ela me ajuda na minha construção, não somente como homem, como pastor, mas até nas mensagens, porque nós temos o costume todo dia de manhã bater um papo, tomando café, sobre questões bíblicas e questões em geral. E ela tem uma capacidade de na discussão, me fornecer temas que às vezes eu brinco com ela, você acabou de me dar um tema. Aí... É importante ter alguém que você possa conversar, que não seja aquela vaquinha de presépio, né, que só concorda com tudo, né? Eu também gosto de pessoas assim. Como é que funciona esse canal seu na internet? Você todo dia, diário, você tem uma mensagem? Como é que funciona? Então, irmão Marcos, é o seguinte, nós vivemos hoje uma realidade diferente. Você observa que a maioria das pessoas hoje, elas estão comprando, eu vou dizer maioria, que talvez eu possa até me equivocar, mas é o que eu acredito. Se compra mais pela internet do que em lojas físicas. Com certeza. Inclusive, nós tivemos um debate recentemente, mesmo não tendo igrejas da CADB aqui na região, mas eu congrego visitando algumas igrejas, eu estive ali com o meu amigo pastor Eloy e nós estávamos falando sobre isso. Que o mundo digital, ele está aí para ser encarado e trabalhado. Não adianta você demonizar o mundo digital. Uhum. Porque o que ocorre? O indivíduo ele vai ficar lá na igreja, assistir um culto, participar de um culto, 1h30, 2 horas, e vai reservar a sua atenção, isso quando reservar, para 30 minutos em média de uma mensagem. Mas ele, na internet, numa rede social, ele fica 30, 40, 1 hora até 2 horas, até o celular descarregar. Então, Deus colocou no meu coração para fazermos um trabalho voltado à evangelização e também, não somente evangelizar, mas ser um ponto crítico, porque a crítica ela é muito construtiva. Ela não é só destrutiva, mas ela também é construtiva. E eu abordo todos os temas, inclusive temas que eu considero sensíveis dentro das Assembleias de Deus, mas que eu tenho liberdade para falar. Dá um exemplo assim, de qual tema que você acha que é... Olha, um tema sensível, que o sistema das igrejas, ele está fracassado. Fracassou. É mesmo? Porque nós temos que separar o seguinte, a igreja organização da igreja organismo. A igreja organismo é aquela movida pela ação do Espírito Santo. Mas a igreja organização é onde entra o sistema. O que é o sistema? O sistema é a forma de governança, é a divisão do poder. E nós observamos que essa forma de governança se divide em denominações. Denominação A, B, C, Assembleia, Ministério, Madureira, Ministério Belém, Ministério isso, Ministério aquilo. Então, esse sistema em si, ele tem sido muito engessado e tem abafado a igreja organismo. Mas se fosse um ministério só, um tipo de igreja evangélica só, não limitaria também muito, não? Porque a igreja evangélica cresce muito também por causa da diversidade que tem de igreja. Hoje em dia você pode escolher uma igreja que gosta mais de rock, uma igreja que gosta mais de música secular, daquelas antigas, ou uma igreja que gosta mais de música mais moderna. E as pessoas hoje em dia escolhem a igreja do jeito que quer, né? Tem igreja para tudo quanto é tipo de gente. Então esse monte de igreja não é um dos motivos do evangelho ter expandido? Você não vê dessa forma? Não, eu não vejo não. Eu vejo da seguinte maneira, pode haver um monte de igreja, mas só existe uma forma de entrar no céu. Sim, essa é a grande questão, porque o que ocorre são muitas interpretações e a Bíblia não é de particular elucidação. Do momento que existem muitas interpretações, existem muitos erros. Então, quando eu digo que o sistema está fracassado, eu vou trazer para... Não existe uma igreja perfeita. Não. Né? Isso, com certeza. Não existe. Mas, assim, existe a igreja do Senhor Jesus que vai ser extraída de dentro das igrejas organizações. Como eu te digo, o sistema está fracassado. E vou te provar. Antigamente, quando eu era jovem, você também,
não sei se você se lembra, costumava o pastor fazer uma pergunta assim na igreja: quantos são batizados com o Espírito Santo? Era quase que a totalidade. Aí levantava a mão, deixava de levantar a mão 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí o pastor dizia: olha, vamos então fazer uma vigília, fazer um trabalho de oração para clamar o batismo com o Espírito Santo. Com o passar dos anos, se você faz essa pergunta hoje numa igreja, irmão Marcos, sabe o que acontece? Eu vi isso há poucos dias. Quantos são batizados com o Espírito Santo? Olha, não dava 25%. A maioria total nem sabe o que é. Então isso mostra que o sistema fracassou. Que isso com o tempo acaba mudando mesmo, porque você vê que tem religiões que nem acreditam em questão de dom de línguas, essas coisas. A gente tem que fazer uma separação nisso aí, né? A questão não é religião, porque, sim, se for tratar nesses termos religião, os muçulmanos e tal, o hinduísmo... Não, estou falando na própria igreja evangélica mesmo. Se você pegar aí uma presbiteriana, uma igreja mais reformada, de outra linha, o pessoal não costuma, às vezes, falar, ter esses dons assim, igual você pega uma assembleia que é totalmente diferente. Sim, mas aí nós temos um detalhe que eu gostaria de te explicar. Depois da anunciação dentro do Velho Testamento, onde se profetizaram diversos profetas com relação à vinda do Messias, ao nascimento de Jesus, a segunda coisa mais anunciada depois da vinda de Jesus foi justamente o batismo com o Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo, que outrora no Velho Testamento era somente sobre reis, sacerdotes e profetas. Mas a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, vinha anunciando, paralelo à vinda de Jesus, ao nascimento de Jesus, o batismo com o Espírito Santo. E isso aconteceu em Atos 2. Eu costumo dizer que Atos 2 foi a inauguração da igreja. Bom, outrora o que era restrito a poucos, sacerdotes, profetas e reis, agora Deus coloca à disposição de todos. Tanto é que Jesus faz algumas observações a ficar em Jerusalém até serem revestidos do alto. Agora, não é a questão de falar em línguas. Eu já vi pastor falando Sim, eu vou que chegar aquela lá. língua lá não era a que é falada hoje nas igrejas, vamos dizer assim. Pastor pode falar o que quiser, né? A boca é livre, né? Uma coisa é falar e a outra é realmente ser. Mas assim, em Atos dos Apóstolos, a gente percebeu ali o derramamento do Espírito Santo, conforme a Bíblia já anunciava. Agora, ficou evidenciado em falar em línguas e um detalhe, qual era entendida, porque era uma cidade cosmopolita, havia pessoas de tudo quanto é canto, então realmente esse foi assim o ponto notável, foi a evidência. Mas eu não consigo ver nenhuma igreja hoje, seja ela histórica, pentecostal, que negue o derramamento do Espírito Santo em Atos 2, porque é bíblico, está escrito. Agora, a questão de falar em línguas é um detalhe. Eu tive um pastor que eu nunca vi ele falar em línguas, e ele era batizado cheio do Espírito Santo, que era o pastor Iracino. Mas você vê, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: a gente tem igrejas hoje igual a Universal, que não acredita que hoje as pessoas que, vamos dizer, não acreditam no dom de línguas como é hoje, por exemplo, pregado na Assembleia de Deus. A gente tem outras igrejas que falam que esse dom de línguas lá é uma língua entendível, né? A pessoa é brasileiro, nunca falou árabe e de repente começa a falar árabe. Eles entendem dessa forma. Sim. Mas a Assembleia de Deus já entende diferente, já fala que é uma língua que é incompreendida, que ninguém consegue entender. Não, se você olhar teologicamente e dentro daquilo que é explicado, ensinado nos seminários da Assembleia de Deus, não é bem assim. Não é bem assim, não. Como é que é? Então? É justamente dentro daquilo que a Bíblia estabelece. São línguas diferentes e elas podem ser línguas compreensíveis a qualquer dialeto que aqueles que estão no momento não conhecem. Mas pode ser que alguém de fora conheça. Eu me lembro que teve um caso de uma irmã que ela estava falando em línguas estranhas numa consagração na igreja. E naquela tarde tinha uma visitante da Ásia ou do sul da Europa, não me lembro bem o local. E ela estava aqui no Brasil, foi convidada. E o que aconteceu é que aquela irmã simplesinha que estava ali falando em línguas estranhas, uma língua que ninguém entendia, aquela mulher entendeu tudo. Ela falava língua, foi. E no final, quando ela passou... Isso aconteceu onde? Aqui em Cataguases. Aqui em Cataguases? Aqui em Cataguases. Ela caiu em prantos, chorando, porque Deus falou a vida dela toda
Só ela conseguia entender. Então, assim, são mistérios. Eu costumo dizer o seguinte, aquilo que eu não domino, eu prefiro ficar com a boca calada, do que eu entrar numa área e começar a criar tese sem sustentação, porque daqui a pouco vai ser pretexto para heresia. Agora, você estava falando a questão das igrejas hoje. Você falou que o sistema ele está, se diz falido, no caso. Falido. O sistema está falido. E você, como pastor hoje, o que você mudaria no sistema, por exemplo? Vamos voltar à igreja primitiva. Você acha que existe alguma semelhança da igreja de hoje com a igreja primitiva? Nenhuma. Nenhuma. Então está a prova que está falido. Mesmo A igreja porque ninguém primitiva... vai querer vender tudo que tem e dividir com todo mundo hoje em dia. Hoje em dia é muito difícil você Mas ver por isso. que não? Pois mas era uma época diferente. Eu acho que hoje... Essa questão de época só muda, sabe o quê? A roupa. Mesmo assim, ela muda, daqui a pouco ela volta. Eu já vi moda que desapareceu com o passar de décadas, ela voltou. O ser humano é o mesmo. A mesma composição celular, tem 2 braços, é a mesma coisa. Agora, essa questão de que mudou, é aquilo, né? São as narrativas que elas brotam no inferno para gerar nas pessoas acomodação, conformismo. Mas, na verdade, a igreja primitiva, ela tinha uma preocupação que, aliás, irmão Marcos, vale destacar aqui, é o seguinte, que era com o próximo, assim como o ministério de Jesus. O ministério de Jesus ele foi destinado ao próximo. E um detalhe a mais, que hoje não se vê nas igrejas. Não estou querendo fugir, que eu já vou voltar nesse ponto. O ministério de Cristo foi 75% dos sermões, das pregações de Jesus, falando da vida após morte, falando sobre inferno, falando sobre céu. 75%. Hoje, no ministério das igrejas pastorais, quanto você acha que se fala de inferno, Acho que nem 10%. Nem 10%. Em algumas igrejas, sabe o que eles estão dizendo? Que está fora de moda falar de inferno. É isso que o diabo quer. Quanto menos falar dele, melhor para ele enganar as pessoas. Então você percebe, não somente no trato ao semelhante, a mão estendida, mas também na pregação. E um detalhe, deixaram de cuidar do templo do Espírito Santo, que são pessoas, para construir castelos, catedrais. Por exemplo, hoje o camarada enche a boca, eu sou da catedral, mas o que significa no sentido etimológico a palavra catedral? Na construção da palavra. Significa, sabe o quê? Pasme agora, cadeira. Cadeira. Quando alguém fala, eu sou da Catedral das Assembleias de Deus, meu amigo, você é da cadeira das Assembleias de Deus. Por que cadeira? Isso era usado dentro da Cúria Romana, dentro do romanismo, para dizer que a igreja principal ficava à cadeira do bispo. Então, por isso, de cadeira, nasceu o nome catedral. Então, é só para envaidecer. Isso só mostra ego. E, paulatinamente, o que aconteceu? Os milagres sumiram, o batismo com o Espírito Santo desapareceu, não há mais poder, o esfriamento e o mundanismo entrou com força dentro das igrejas. Mas tem alguma igreja que o senhor salva assim? Que eu salvo? Uma denominação? Nenhuma. Nenhuma? Nenhuma. Eu não te disse que a igreja de Cristo será extraída de dentro das igrejas organização? Porque... Mas então, você está falando que, vamos supor, os salvos vão ser pessoas de todas as igrejas? Sim. Não estou falando no também? sentido total, mas estou no sentido de fidelidade, porque existem pessoas que são fiéis, existem pessoas que não se curvam, existem pessoas que estão no silêncio, mas estão no jejum e na oração, eles não tomam daquela água salobra, estão tomando de água pura e continuam mantendo a sua fé. Existem um bom número. Um bom número. E a questão da igreja hoje entrando na política, como é que você vê isso? Eu preciso, para falar sobre esse assunto, voltar no passado. O que levou à reforma protestante? Foi quando Constantino, ele vendo que não conseguiria vencer os cristãos, ele então adere ao cristianismo e coloca o cristianismo como religião do Estado. Ali foi a derrota da igreja. Passou-se um tempo, nós temos outro exemplo. Henrique VIII, por causa do seu divórcio, que o Papa não queria reconhecer, então o que ele criou para si? A igreja anglicana. Na Inglaterra. Na Inglaterra. Uma igreja do Estado. Assim como tivemos a reforma, que foi a reforma protestante, ela não foi de
fora para dentro, ela foi de dentro para fora, porque toda reforma ela é no sentido de implosão. Ela nasce, ela implode, ela vem algo do núcleo e pum, e atinge a todos. E na anglicana nós tivemos também um movimento chamado os puritanos, que foi a mesma coisa. A igreja tinha se corrompido, se tornou uma extensão do Estado e eles vieram para poder reformar. Bom, vamos voltar ao Velho Testamento. Eu te pergunto, quais dos profetas que estiveram em ênfase, digamos assim, em elevada estima com governantes? Eu só me lembro de 2, José e Daniel. No Velho Testamento. Se No for Velho olhar Testamento. no Novo, não tem nenhum. Pois é. E somente 2, mas em situações o quê? Que Deus exaltou eles de uma forma que tinha um plano lá na frente. O resto vivia o quê? Corrido, escondido. Eram pessoas que totalmente assim excluídas do meio dos governantes por causa de ter uma palavra de contenda. Agora você traz para os nossos Falar a dias. verdade na política não dá certo. É isso aí. Eu penso o seguinte, eu não sou contra a política porque eu não saio da minha cama sem um ato político. Não tem jeito. Mas o que eu penso é o seguinte, as igrejas elas têm que se blindar. Temos pessoas que querem, são preparadas, têm condições, ser para candidato vereador, prefeito, tudo bem. Então nós vamos trabalhar, orar com essa pessoa, ver se ela tem condição. Agora, o que nós estamos vendo é o seguinte, tráfigo de influência. Pastores se candidatam e usam aquela quantidade de votos que eles obtiveram para depois ser um assessor, seja de deputado, seja de senador, para poder ganhar dinheiro. Ele usa a sua influência para benefício próprio. Isso é imoral. Outros fazem o seguinte, usam a sua influência para jogar votos, canalizar votos para deputados pilantras, que mais tarde vai votar contra aquilo que a igreja defende. Então, o que ocorre é que a igreja ela precisa se blindar. Aqueles que são responsáveis da igreja, da organização, colocar a cabeça em ordem, ao invés de ficar sentado na mesa com político sujo, comendo do manjar, manter uma distância, preparar, sim, pessoas sérias para ocupar cargos, que isso aí deve e podemos, mas procurar se abster, porque quando se mistura, nós vimos o que aconteceu com a igreja no passado e com a igreja anglicana. Lá em Leopoldina teve uma pastora que ganhou para vereadora, me parece. Ah, sim, a pastora Regina. Regina. Eu acho que foi a única mulher. Acho que lá, aqui em Cataguases a gente teve 2 mulheres e acho que uma até evangélica também. E a bancada evangélica ficou grande aqui em Cataguases. São quantos? A gente tem acho que 5 ou 6 evangélicos aqui. Pois é, mas você já parou para pensar a responsabilidade desse povo? Pois é. Mas, assim, é uma coisa que nunca tinha acontecido aqui na cidade. Sim, mas é aquilo, né? Dizer que é evangélico, meu amigo, até o diabo está dizendo por aí. Agora, outra coisa é ser evangélico e não se curvar diante do sistema. Porque hoje são bem poucos. Hoje em dia também, os evangélicos, eles candidatam no PL, no PT, no PCdoB. É meio incoerente ou você acha que não tem problema? Qualquer sigla para poder candidatar? É totalmente, né? Porque, veja bem, quais são as pautas que o PT e a esquerda defende? Liberação das drogas, o assassinato de crianças em gestação, que é o aborto, a ideologia de gênero, que eu considero um absurdo em sala de aula. Agora, me vem um camarada dizer para mim que é crente, está candidatando por PT ou por algum partido de esquerda, tá de brincadeira, né? Isso aí é virar para a sociedade e falar assim, ó, bando de palhaços, eu tô aqui. Não tem como. Você não tem como se misturar com partidos que defendem pautas que são totalmente contra a Bíblia Sagrada. Mas no caso de eleição municipal, por exemplo, os vereadores que estão lá, geralmente eles não sabem nem o que tem no estatuto do partido, eles querem candidatar para ganhar. É por isso que nós temos câmaras fracas, né, irmão Marcos? Nós temos aí o legislativo municipal aí no Brasil aí, que é só a misericórdia de Deus. Os camaradas estão ali, não sei como, porque não sabem o que é um projeto de lei, não sabem o que é uma postura parlamentar, não sabe nada. Vai ali porque para ganhar um trocado e um emprego. É por isso que o nível do nosso Brasil está assim. E acontece que o vereador acaba tendo que legislar para todo mundo também. Ele não vai legislar também só para quem é evangélico. Não, eu tenho esse entendimento, mas nós temos que observar o seguinte, o Brasil é cristão, independentemente que ele seja maioria católica ou evangélica ou protestante, isso não importa.
Se nós somos cristãos, nós falamos a mesma língua. Agora, tem que haver respeito também com as minorias, seja muçulmanos, seja hindus, porque, aliás, isso aí é uma máxima do cristianismo, né? LGBT. Olha, eu tenho o costume de dizer o seguinte, não tem lugar no mundo onde as pessoas LGBT, vamos dizer assim, homossexuais, são mais bem recebidos do que nas igrejas. Não existe. Nós amamos os homossexuais. Eles podem chegar em qualquer igreja evangélica e serão bem recebidos, receberão um abraço. Não existe. Agora, uma coisa é o indivíduo homossexual, a outra é a prática homossexualista. O homossexualismo, ele é condenado pela Bíblia e ponto final. Eu não tenho como questionar a palavra de Deus. Agora, Jesus ama os homossexuais. Agora, a prática homossexual, a Bíblia diz, não sou eu não criei isso, não foi você, não fomos nós. Aliás, antes de nós pensarmos existir, a palavra de Deus já está aí. E ela é bem clara nisso. Agora, não concorda? Então vai brigar com Deus, meu amigo. Como que você vê essas igrejas, por exemplo, porque tem igreja que interpreta a Bíblia diferente. Então a Bíblia tem N interpretações. E tem igreja que fala, o próprio Caio Fábio fala que não tem problema se o cara é homossexual, mas ele não é promíscuo, se ele tem só o marido dele lá, ele fala que não tem problema nenhum. E tem igrejas que defendem dessa forma também. E o Caio Fábio era uma pessoa que era uma sumidade, hoje em dia sumiu do meio evangélico, mas ele era uma sumidade respeitada por todos os pastores evangélicos, até pelo conhecimento que ele sempre teve, né? E como é que o senhor vê isso, essas igrejas que aceitam? Qual Caio Fábio você está falando? Eu estou falando do Caio Fábio. Você está falando do atual né? Caio Fábio ou do pastor Caio Fábio, o reverendo Caio Fábio, que, aliás, escreveu diversas obras muito boas. Sim. Porque eu conheço dois Caio Fábio. Eu conheço um antes da queda, que sempre teve uma palavra que faz coro com o que eu acabei de te dizer. Nós devemos amar os homossexuais. Nós temos que amar, são pessoas, são almas importantes que Jesus morreu na cruz para salvar. A prática do homossexualismo é outra coisa. O próprio Caio Fábio tem um filho homossexual. Eu prefiro ficar com o Caio Fábio quando exercia o pastorado, quando estava no auge. Agora, esse Caio Fábio de hoje é o depois da queda. Ele é um Caio Fábio barbudão, cabeludão, não tem nada contra o cabelo nem a barba dele, não. Mas o de hoje me parece uma pessoa, digamos assim, bem longe do que foi do passado. Então eu prefiro ficar com o outro Caio Fábio. Tá certo. Bom, vamos mudar um pouquinho o assunto, porque esse assunto já vai dar muita polêmica depois. Vamos falar um pouco de família, né? Eu sei que você tem um filho hoje que é autista. Sim, meu filho mais novo, o João, é autista. E como é que os autistas são tratados na igreja hoje? Olha, eu não posso falar de maneira geral. A igreja que eu estou sempre visitando, como eu te disse, a minha convenção não temos igreja aqui na região. Então eu sempre visito ali a Assembleia de Deus de Madureira do pastor Eloy. Muito bem recebido. Inclusive o pastor Eloy tem um carinho muito grande com criança, é uma coisa natural dele. Meus filhos são apaixonados com ele. Ele tem uma coisa muito, muito linda dentro dele com relação a crianças. Então, a igreja que eu tenho aqui visitada é muito bem recebida. Isso aí é fato. Agora, eu não posso falar de todas, eu não conheço, né? E não teria como conhecer também. Porque a gente sabe que a informação é tudo, né, hoje em dia. As pessoas, às vezes, que não têm informação, que não são informadas... Eu concordo com você. Às vezes acham essa criança é bagunceira, essa criança está fazendo muita bagunça, começa a olhar com cara feia, começa a querer zangar com a criança. Inclusive, eu fui entender um comportamento meu depois de 20 anos. Eu me lembro que quando eu pastoreei a igreja em Astolfo Dutra, tinha um garotinho, mas ele era da pá virada. Ele saía correndo do colo da mãe dele e dava aquele pulo e saía escorregando, a igreja com piso bem encerado, e saía deslizando, batia lá, e aquilo me deixava eu assim, maluco. Eu falei, meu Deus, porque o povo não prestava atenção no pastor, prestava atenção no moleque. A pessoa às vezes quer que o pai, mas a mãe corrige, bate, né, faz alguma coisa. Pois é. Aí, e a mãe falava, a mãe ficava desesperada a ponto dela até deixar de ir nos cultos, e aquilo, hoje eu entendo que aquela criança, ele tinha um nível de autismo. Como você falou. Imperativo, vamos dizer assim. Também, porque nem sempre é um autismo, né, que é dividido em nível 1, 2 e 3.
Às vezes é imperativa, mas tinha alguma coisa, isso com certeza tinha, porque ele fugia da normalidade. Da regra mesmo. É. E como você me perguntou, eu tenho um filho, o João, não nasceu autista, tá? É mesmo? Não nasceu autista. O meu filho, ele até 1 ano e 2 meses, ele era uma criança, falava papai, mamãe, brincava, engateava. Ele era mais esperto do que os irmãos dele, no que refere àquela faixa de idade. Mas geralmente os autistas também são muito inteligentes, né? Às vezes, Sim. No início parece que não, mas depois desenvolve sempre alguma habilidade até... Dá-se o nome de hiperfoco. É. Porque o autismo é um transtorno do desenvolvimento, neuro do desenvolvimento. E isso se evidencia através, às vezes, da fala, eles não falam, do comportamento, da rigidez, das estereotipias, uma série de fatores que identificam o autismo, mas não quer dizer que um autismo seja igual ao outro. Uhum. E existem estudos, inclusive, que falam que até alguns alimentos podem agravar a situação. Às vezes a pessoa não manifestou muito ainda como autismo, mas dependendo do alimento, da alimentação dela, ela pode ir piorando, não? Marcos, eu vou falar a minha tese, se você me der liberdade. Sim, pode Meu falar. filho até 1 ano e 2 meses era normal. Ele tomou aquela pentavalente, tomou a vacina. Quando chegou em casa, ele deu uma intoxicação intestinal, uma coisa absurda. Aí o médico falou que era da vacina. 3 dias depois, o João não mais observava ninguém do lado dele. Ele tinha uma sala, um carpete especial de letra, que ele brincava com os brinquedos, ele sentava e sentadinho ficava paradinho assim, ó, não mexia. Eu, João, era como se eu não existisse nem a mãe dele. E eu disse para Daniele, o João está diferente. O que aconteceu com o João? É outra criança, mudou. Resumo da história. Nós entramos assim, de certa forma, em pânico, porque a criança mudou totalmente, a partir daquela reação daquelas vacinas. Nós levamos para um especialista e ele foi diagnosticado com laudo fechado como autista. Eu sempre bati na tecla... Mas o especialista comprovou isso? Não vai comprovar. São poucos os médicos. Hoje tem um grupo de médicos que alega o seguinte: eu achei o cartão de vacina do meu filho mais velho, que vai completar daqui uns dias 30 anos. Eu peguei o cartão de vacina dele que estava guardado e fui comparar com o cartão de vacina dos meus filhos mais novos hoje. É totalmente diferente. São quase 20 e tantas vacinas a mais. Sim, mas a vacina hoje em dia é uma coisa importante, né? É importante entre aspas. Entre aspas, porque hoje, Então inclusive, o presidente Donald Trump... É contra a vacina, não. no caso. O presidente Donald Trump, ele nomeou o sobrinho do John Kennedy, que ele faz... É um negacionista. Não, isso aí é o que a Globo fala. Isso aí é o que a imprensa carcomida, a imprensa vendida, a imprensa corrompida, a imprensa comprada pelos laboratórios incute na mente das pessoas para formar opinião. Mas ele é uma pessoa que desenvolve um trabalho fantástico e na equipe dele existem centenas de médicos. Justamente que eles estão investigando a questão da reação de certas vacinas. Eu vou te dar uma prova, eu vou te aprovar. A própria prima dele escreveu uma carta lá para o Congresso falando para não aprovar, porque ele usava isso daí das vacinas para ganhar dinheiro. Mas ela fez isso, você sabe por quê? Não sei, explica. Justamente por causa de prestígio e de interesse político. É aquela de fazer o contraponto. Igual existia aqueles primos aqui no Ceará, ou Pernambuco, do João Campos, filho lá do Eduardo Campos, lá estava naquela disputa lá política. É a mesma coisa. Mas assim, voltando ao assunto da vacina, eu vou te provar. Eu vou levar você agora a concordar, talvez não na totalidade, mas em parte. Você está lembrado da microcefalia? Sim. Você lembra como que ela apareceu no Brasil? Quem foi o culpado? Teve gente que falou que podia ser Zika. Sim, o Zika, mas quem transmitiu o Zika? O mosquito, o Zika, né? O mosquito da chikungunya, aquele maldito mosquito lá que infectava as pessoas e desenvolvia microcefalia, correto? Só que o Brasil, como um país tropical, ele tem desse mosquito de norte a sul. Não somente o Brasil, como Venezuela, as Guianas, a América Central, a África. E por que só os mosquitos de Pernambuco causaram aquele dano àquelas crianças?
O que tinha os mosquitos de Pernambuco que o alagoano não tinha, o baiano não tinha, o sergipano não tinha, o carioca não tinha? Qual a diferença? Então existem certas narrativas, Marcos, que o povo precisa ser mais curioso. A imprensa, o sistema, ele enfia a goela abaixo e as pessoas saem replicando sem ter o mínimo de capacidade de raciocinar. Eu estive em Pernambuco na época, e inclusive fui com medo. Agora, o que é? Não sei, mas alguma coisa aconteceu com aquelas mães, algum lote de alguma coisa que elas fizeram uso que resultaram no problema nos filhos. Você sabe quando que os laboratórios vão reconhecer algum erro? Você sabe quando? Jamais, porque isso seria motivo para uma indenização mundial. Inclusive, quem se levanta hoje contra os laboratórios e se desenvolve... Existem dois laboratórios, um na Austrália e o outro na Inglaterra, que fizeram um estudo e levantaram provas de que realmente alguns tipos, não são todas as vacinas, porque existem as vacinas, eu sou a favor da vacina, mas existem algumas que estavam sendo nocivas, causando problemas na espécie humana. Sabe o que aconteceu com os dois laboratórios? Seus cientistas desapareceram. Mas a gente tem que convir que depois que começou a vacinar o pessoal contra a Covid, a doença acabou, né? Será? Eu, por exemplo, eu tive Covid sem vacinar e tive Covid depois de vacinar. Mas será que acabou mesmo? Antes de vacinar, eu tive uma coisa muito forte. Eu não aguentava nem sair do sofá quando eu tive Covid. Sim, mas isso aí foi o que falaram para você. Não, eu estou falando da minha experiência. Antes de vacinar, a Covid veio forte. Depois que vacinou, eu tive Covid de novo, só tive dor de garganta, mais nada. E eu que não vacinei? Mas teve Covid? Eu tive. E como é que veio a doença? Mas veio tranquilo, como se fosse uma gripe, veio e foi. Eu não me vacinei, porque basta pensar o seguinte... Mas a gente tem crente por aí, igual o Lázaro, cantor Lázaro, que morreu de Covid também porque não vacinou. Será? Existem milhares e milhares e milhares de pessoas que já tomaram 5 doses e morreram de Covid, e aí, como é que fica? É só pensar. Eu não estou falando que eu sou contra uma coisa ou outra, eu acho que o ser humano ele tem que pensar, porque o que existe de pessoas também que morreram de arritmia cardíaca, com problemas de coração, existe um número tremendo que já estão debaixo de 7 palmos de terra, de outros que estão cheios digamos assim, de problemas e que estão acusando que foi depois da vacina. Eu tenho um grupo no meu TikTok, inclusive você me deu liberdade, as pessoas que quiserem podem lá acessar Seminário da Fé, Pastor Rogério Linhares. Eu converso com médicos, inclusive a minha esposa, ela estava desenvolvendo um livro nessa área, junto com escritores renomados do Brasil, com médicos, neurologistas. Eu não vou dar o nome não, mas vou te contar um detalhe aqui. A chefe de uma UTI na região, nasceu uma criança e o pai chegou para ela e disse assim: doutora, esse negócio de vacina para Covid, eu devo dar meu filho ou não? O que a senhora fala? Por favor, apertou. Ela disse o seguinte: olha, não dá não. Não faz isso não. Chefe de uma UTI. Porque ainda não tem nada comprovado. Porque uma vacina, para ficar realmente comprovada a eficácia dela, precisa de 10 anos. Agora, as pessoas são livres. Quem quis tomar é um direito, quem não quis também é um direito. Agora, eu não poderia ninguém obrigar, pelo fato de não tomar, os outros a não tomar e vice-versa. Agora, que é muito, digamos assim, suspeito, esse número extremo. Inclusive, um jogador de futebol agora do Fluminense, um craque, né? Está aí com miocardite, que é o Ganso. É um tanto que estranho, né? Bom, infelizmente o nosso tempo está chegando ao final aqui. Já deu para ver que Pastor Rogério é muito polêmico, tem muitas polêmicas aqui. Inclusive, vamos depois pensar em organizar um debate aí com uma outra pessoa e ver como é que essas coisas vão ser colocadas aqui. Eu, como jornalista, tenho que ser a favor da vacina. Eu não posso falar nunca aqui. Mas eu não sou contra as vacinas, não. Né? Porque o que a imprensa sempre fez foi isso, é usar um joguete de palavras. Eu não sou contra as vacinas. Eu só acho o seguinte: existem coisas esquisitas que precisam ser apuradas. E o governo ele tem a obrigação. Largar a política de lado, seja esquerda, seja de direita,
e ver até que ponto isso realmente está fazendo bem para as pessoas. Mas digamos que seja um percentual muito ínfimo de pessoas que às vezes possam passar mal, ter alguma reação, pelo benefício que traz para a população em geral. Será? Né? Porque, segundo informações dos Estados Unidos da América, o número de pessoas lá com problema de coração aumentou muito além dos de Covid. Inclusive no Brasil, nós já sabemos que a Zika já está matando mais que a Covid. E eu não vejo nenhum tipo de trabalho, de alarme. A Zika não, perdão, a dengue. A dengue. A dengue está, né? Tá desenvolvendo a vacina aí para dengue. Né? Sim, mas não tem politização em torno disso, né? Todo mundo tranquilão, enquanto isso tem digamos, centenas de pessoas indo para além. Mas não era uma pandemia daquele jeito que as pessoas pararam de trabalhar. Não sei, você viu que o Tedros Adhanom, lá, o presidente da OMS, essa semana, ele falou, não, eu não mandei ninguém ficar em casa, quem parou porque quis, ninguém vai assumir nada não, Marcos. Nós só temos uma vida, seja eu cristão, seja eu evangélico, seja eu católico, e eu tenho que ter responsabilidade com a minha vida. Eu não posso ser guiado por terceiros, eu tenho que ter, no mínimo, curiosidade, será que isso faz bem mesmo? Será que eu devo ou não devo? Porque eu só tenho uma vida. Aqui na Terra, né? É isso aí, então. A gente está chegando, então, ao final do nosso programa. Espero que você tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, Pastor Rogério, você pode disponibilizar uma forma de entrar em contato com você, pastor? Através das redes sociais, vocês digitam lá, Pastor Rogério Linhares, seja TikTok, Instagram, Facebook. Inclusive, eu tenho lá um trabalho de aconselhamento. Nós temos... Todo dia eu tenho uma mensagem. Todo dia pela manhã nós temos mensagens que com certeza vai te ajudar. Então você pode já fazer a sua inscrição, dar o joinha, compartilhar, enfim. Então é arroba... eu costumo dizer ali no Facebook Rogério Linhares, né? Digitar Rogério Linhares, Rogério Linhares. Ou Seminário da Fé. No Seminário TikTok da Fé, também. no TikTok. Também, Seminário da Fé, Pastor Rogério Linhares. E no Instagram. Hoje mesmo nós trouxemos uma mensagem sobre... o Trono Branco, uma explicação detalhada sobre o juízo do Trono Branco. Pois é, então você quiser saber mais sobre esse assunto, achou interessante os assuntos que o pastor Rogério abordou aqui, então pode procurar Rogério Linhares no Facebook e no Instagram, não é isso? Isso, e no TikTok Seminário da Fé. E tem um canal no YouTube também. E no YouTube também. No YouTube é Rogério Linhares ou é Seminário da Fé? É porque coloca Seminário da Fé Rogério Linhares. Nós temos lá 500 mensagens também à disposição, temas dos mais variados. Então é isso aí. Muito obrigado, pastor Rogério. Quer deixar uma mensagem para o povo de Cataguases? Olha, a mensagem que eu deixo para o povo de Cataguases é o seguinte. O homem é composto de alma, corpo e espírito. O corpo é este invólucro que aqui está. Do pó vieste, para o pó voltará. A alma, responsável pela razão. Então, quando você chora, você está triste ou alegre, é a sua alma. E o espírito é a natureza suprema que rege a razão. Cuide da tua alma. Porque existe uma narrativa do inferno que diz que morreu, acabou. Isso é mentira. Diz que o homem é mortal. Também é mentira. A carne, sim, é mortal. Mas o homem em si, que está à sede das suas emoções, que a alma, ela é imortal. Preocupe-se. Porque a vida é transitória. Tiago, escrevendo, diz que é como uma nuvem que vem e vai. A efemeridade da vida está aí à prova a todo momento. Busque Jesus enquanto é tempo e garanta a sua vida eterna nos céus. Muito bem, então, até a próxima. MG Podcast, você encontra em todas as plataformas, ou pelo menos as principais plataformas, né? YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Spotify. E a gente está sempre colocando um episódio novo a partir das 9 horas. Então, até a próxima.